top 10 lições que eu aprendi no meu doutorado em carvão vegetal, que eu aplico até hoje em negócio de carvão vegetal. E eu tenho certeza que você também vai aplicar algumas dessas lições que eu passei. Elas são muito importantes e aplicadas no segmento de carvão vegetal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência no doutorado, de lições que eu aprendi. Eu aprendi muita coisa de carvão no doutorado e muita coisa de negócios de carvão durante essa fase. E essas lições aplicam e vão aplicar com certeza algumas delas aos seus negócios. Nessas lições que eu aprendi, a primeira lição que eu aprendi no doutorado foi que se você faz coisas diferentes do ambiente, se você é diferente, tenta coisas diferentes, você vai ser pressionado a se enquadrar aos padrões ou vão tentar te excluir. Então eu comecei o meu doutorado, eu já tinha minha empresa, acho que eu estava abrindo minha segunda, eu ganhava dinheiro por fora e dentro do meio acadêmico não era normal as pessoas terem um comportamento empreendedor que eu tinha. Eu sempre tive esse comportamento de querer buscar inovação, mas não só inovação dentro da ciência, eu queria levar isso para o mercado, para o dia a dia das empresas, e eu fiz isso através de negócios de empresa. Quando os professores souberam que eu tinha empresa, que eu fazia negócios fora, e começou a ter aquele ciúme, eles simplesmente cortaram a minha bolsa de doutorado, cortaram uma fonte de renda importante para mim. Tentaram justificar que eu não tinha nota, mas eu tinha nota A em tudo. Aí tentaram buscar se eu tinha publicação científica nos alunos que mais publicação tinha. É um exemplo em termos de aluno. Eles cortaram mesmo porque tinha de cortar, porque não aceitavam condição. Até hoje existe essa política dentro das universidades que se você ganha dinheiro fora, você não pode ter direito a uma bolsa de mestrado ou de doutorado, mesmo que você tenha capacidade técnica e de entrega de resultados, e algo que eu tinha com excelência. Mas tá tudo bem, isso foi muito bom para mim, porque como eu perdi uma fonte de renda, eu fui buscar outras fontes de renda e eu pude desenvolver mais projetos no mercado de carvão vegetal. Então a primeira lição foi o seguinte: se você faz coisas diferentes do meio onde você está, você vai ser pressionado. Então fique atento. Toda vez que quer ser inovador, fazer coisas diferentes, você vai ter que ter um pouco mais de força de espírito, força de vontade interna para superar esta pressão, e você consegue. Seguindo assim, eu aprendi a lição número 2, que gestão é muito importante. Então, como eu estava trabalhando fora, eu precisava gerir meus negócios fora e gerir minha tese de doutorado dentro da universidade. Como é que eu fiz isso? Eu contratei estagiário, eu contratei laboratorista, e eles iam fazendo a parte operacional e eu ia fazer a parte intelectual que era pertinente a mim. Bom, os professores não gostaram nem um pouco disso. Mas o que eu pude realmente fazer é fazer uma mini empresa do meu doutorado em si, de ir administrando meus negócios aqui, meu doutorado ali. Eu já tinha aprendido a fazer muito de gestão no meu mestrado, que tinha sido uma operação bastante interessante em termos de empreendedorismo, e isso foi muito bom para mim. Foi a lição 2 que eu aprendi no meu doutorado. Na pressão, quando você usa gestão, as coisas funcionam muito e muito bem. Nisso eu aprendi a lição número 3, que é ter a capacidade de persuasão. Quando você faz o doutorado, que geralmente são 4 anos, eu fiz em 5, eu vou explicar depois para vocês por quê. Exatamente com 2 anos você faz o que a gente chama de qualificação. 5 professores que vão passar da sua banca pedem para você fazer um trabalho, um para cada professor, e eles te chamam para uma banca em que eles te sabatinam abertamente, que você tem que responder para se qualificar. Eles vão ver se você tem conhecimento suficiente para seguir, então, para o experimento doutorado e concluir. Caso você não passe na qualificação, você perde seu doutorado. É como se fosse uma prova que você tem que passar, né? É uma prova aberta com todos os professores ali sabatinando. E eu fiz isso muito bem porque eu persuadi os meus professores a fazerem trabalhos aplicados no mercado, que eu tinha um grande conhecimento. Então eu escrevi esses trabalhos aplicados para o mercado, cada um na sua disciplinaridade de cada professor que estava me avaliando, e ficaram muito bons esses trabalhos. Eu defendi muito fácil e eu utilizo esses trabalhos até hoje. Há mais de 20 anos foram trabalhos fantásticos em termos de mercado, porque eu consegui persuadir os meus superiores, né, que aquele trabalho era bom e realmente eram trabalhos bons e facilitaram a minha vida também no doutorado. Essa foi a lição 3, tem a capacidade de persuasão. E você precisa usar isso no mercado de carvão, persuadir, vender, colocar uma nova tecnologia na empresa, e isso é muito importante. A lição número 4 é que imprevistos acontecem. Quando estava mais ou menos no meio, passou, o meu orientador pediu a exoneração do cargo, saiu da universidade, e eu fiquei sem orientador, e eu fiquei pendurado. Se eu não tinha mais orientador, eu não poderia ter mais tese. E você só pode defender se você tiver um orientador e toda a equipe ali por trás. Passado algum tempo, conversa com outro, tinha um professor que tinha entrado na universidade, que foi o professor José de Castro recente, e ele me aceitou como orientado, mesmo ele não sendo da área de carvão, e me ajudou brilhantemente na condução do fim
do meu doutorado. Então quero mandar um grande abraço para ele aqui, me ajudou bastante no doutorado, primeiro me recebendo, depois corrigindo a minha tese. Um grande abraço, professor Zé de Castro, que já está aposentado, mas o filho dele hoje também é professor da Universidade lá, Federal de Viçosa, então muito bem acolhido por ele, me ajudou bastante, então de coração um grande abraço. Então lição 4, imprevistos acontecem e a gente tem que realinhar a rota, e quem mexe com carvão sabe, toda hora tem imprevisto, toda hora você está ajustando a sua produção, o seu negócio de carvão em si. Vamos aqui para a lição número 5. A gente aguenta muito mais pressão do que imagina. Quando eu fui defender com 4 anos o meu doutorado, os professores não deixaram eu fazer a defesa, porque eu ficava muito fora, eu atendia muitas empresas e eles não consideraram a minha tese apta. Algumas coisas realmente eu tinha razão, outras eles não tinham, mas devido a essa característica minha de não seguir as normas acadêmicas, né, comuns de ficar no laboratório, de eu fazer todo aquele alvoroço de gestão, aquilo incomodou os professores. Eles falaram: você não vai defender, você tem que vir para cá e fazer a tese, tem que largar os negócios e fazer sua tese, e aquilo me colocou sob pressão. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha bolsa, e eu precisava, e eles me deram mais um ano para poder trabalhar na tese. De 4 eu passei para 5, para que eu pudesse entregar. Então você aguenta pressão. Pressão do mercado e pressão dos doutores, dos meus mestres ali, que estavam me avaliando e me pressionando, porque eles sabiam que eu podia dar mais. Então você pode fazer muito mais sob pressão. Então, se você tem uma empresa, você, ao pressionar seus funcionários, seus gestores, ao fazer um sistema de pressão, mais uma pressão saudável, você vai obter mais resultado e você aguenta no dia a dia para fazer mais. Nisso eu aprendi a lição número 6, que algumas ações têm interesses escusos. Às vezes está sendo pressionado, tem uma ação, isso tem algum interesse por trás. Eu lembro que na minha tese eu tinha 400 páginas, tá, gente? 400 páginas. Quando aconteceu esse evento de um ano, um professor cortou 200, ele falou: essa parte aqui você não vai considerar. Ele tirou 200 páginas da minha tese, reduziu para 200. Estava muito grande realmente. Geralmente uma tese de doutorado, 200, às vezes no máximo 300 páginas, eu já tinha escrito 400. Ele pegou aquelas 200 páginas, foi ótimo para mim, porque eu não precisei me preocupar com aquela parte, com aquela segunda parte da tese, me dediquei, fiz uma tese melhor ali e pude também me dedicar aos meus negócios. Então foi muito bom para mim em termos de negócio e aplicação. Só que depois ele pegou aquele material meu e se inspirou em escrever um livro sobre aquilo. Lógico, para ele foi ótimo, é área acadêmica, eu nunca ia ganhar dinheiro com aquilo, e para ele ganhou aspecto científico. Mas eu percebi que ele tinha um interesse escuso por trás daquele meu trabalho, que ele poderia, no final, me chamar junto para participar, uma vez que eu havia iniciado e feito todo o trabalho. Mas está tudo bem. Esses interesses escusos me favoreceram em muitos outros aspectos da vida. Mas você tem que estar atento que algumas ações que você recebe, algumas pressões, têm alguns interesses que às vezes você não tem conhecimento. Lição número 7. Quando eu estava lá no finalzinho para entregar minha 7, lá perto do 5º ano, o meu professor orientador, o professor Zé de Castro, corrigiu a minha tese. Eu estava chegando lá na última versão, eu já tinha escrito 38 versões, tá, gente? Eu fiz 38 versões da minha tese. Quando eu defendi o doutorado, eu simplesmente, depois joguei tudo fora, tá? Peguei as 38, quando não aguentava mais reescrever a minha tese. Então fiz 38 versões, e quando eu entreguei perto dessa 38ª, ele corrigiu do começo até o final. Ficou 15 dias com a tese. Foi tanto erro de português e ortografia que eu fiquei com vergonha. E eu decidi que eu iria melhorar o meu português e minha comunicação, escrever e-mails melhores, tudo. E desde então eu procuro escrever artigos, materiais, e-mails de forma bem mais tranquila. Tanto que eu já escrevi 2 livros depois desse período para cá, que eu fiz meu doutorado recentemente sobre produção florestal. Então, quero agradecer ele ter corrigido, isso me abriu os olhos para que eu me desenvolvesse melhor como um escritor e um comunicador também. Eu vi que era incompetente em português, em linguagem, quando ele fez essa correção. Lição número 8 que eu aprendi no doutorado: se você tem medo, vai com medo mesmo. Então, no dia da minha tese, gente, imagina o seguinte: 5 anos de pressão de mercado, de professor em cima, sendo recusado uma vez, 38 versões de tese cortada pelo meio. Eu estava tenso, mas eu tinha que encarar. Eu tinha ali 5 professores no dia da defesa de tese. Se você nunca viu uma defesa de tese de mestrado ou de doutorado no Centro de Excelência, às vezes é uma tortura para quem está ali participando. Eu vi pessoas que realmente foram torturadas. Não tinha sido no mestrado, não tinha sido na qualificação. Eu estava muito bem preparado. Eu estava muito bem preparado para a cara, mas eu sentia pressão, porque eu fui pressionado ao longo dos 5 anos. E eu estava exatamente no limite de prazo para
defender a tese. Só faltavam 48 horas. Se eu passasse 48 horas, se eu não fizesse naquele dia, eu ia ultrapassar o prazo limite e eu seria reprovado e perderia os meus 5 anos de dedicação no doutorado. Então a pressão era grande. Fui lá, sabatinado, fui questionar. E quando eu saí da sala e retornei, e os professores disseram que eu tinha sido aprovado, eu literalmente chorei. Foi a vez que eu chorei. Eu nem gosto de lembrar porque foi um período tenso, realmente, assim. É um título que eu tenho com orgulho, que eu trago no coração, porque foi realmente seu trabalho, né? Realmente eu fui pressionado e consegui obter o título de doutorado. Então, obrigado aos professores que me ajudaram a mostrar que eu sou muito mais forte do que imagino. Nisso eu aprendi, então, a lição número 9. Orgulhe dos seus feitos. Hoje eu me orgulho de todos os meus títulos acadêmicos, graduação, especialização, mestrado, doutorado e outros cursos que eu fiz. Eu me orgulho de todos os meus trabalhos e projetos que eu fiz nas empresas, muitos eu vou citando aqui nos meus vídeos, todos os grandes clientes que eu já atendi, os pequenos. Eu me orgulho da pessoa que eu me transformei a partir de todos os problemas, todos os projetos que eu obtive. Então tenho orgulho mesmo de coração. Tem que colocar meus quadros aqui que eu não coloquei, depois fazer uma lista de clientes. Então assim, se orgulhe daquilo que você faz. Tem muita coisa que você fez e hoje eu me orgulho porque eu sei que tudo que eu consegui foi com muita dificuldade, muito esforço e com coragem. E a lição número 10 é que a maior parte das coisas que eu achei que eram ruins da minha vida, toda dificuldade, às vezes ações, pressões, etc., realmente o que eu achava que era ruim, muitas vezes hoje eu sou grato a uma pessoa melhor, sou grato às pessoas que me atrapalharam, que me levaram a caminhos melhores, as pessoas que me ajudaram ali, que me levaram também, me deram as mãos e me levaram junto. Sou grato a todos os projetos que eu fiz, sou grato a tudo que tenho feito e principalmente a você que está aqui comigo. Então essas foram as 10 lições que eu aprendi no doutorado e que eu aplico no meu negócio, na minha vida e no dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo um pouquinho diferente, tá? Sucesso nos seus empreendimentos de carvão, nos seus projetos de vida. Quero que realmente seja muito bem sucedido, ganhe bastante dinheiro com carvão, projetos ligados a isso, ok? Então, um beijo no coração, um grande abraço, tá? Fique com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau!